Você já sentiu que trabalha duro, ganha razoavelmente bem, mas no fim do mês nunca sobra nada? Você já olhou para o futuro e sentiu medo de ficar velho sem ter nada guardado? Você já quis mudar de vida financeira, mas não sabia nem por onde começar? Se você respondeu sim para qualquer uma dessas perguntas, esse vídeo é para você. A verdade é que educação financeira não é complicada. Não precisa de MBA, não precisa ser gênio da matemática, não precisa entender economia avançada. O que você precisa são passos simples, práticos e comprovados que qualquer pessoa comum pode seguir. E é exatamente isso que eu vou te entregar agora. Neste vídeo eu vou te mostrar os 5 passos fundamentais de educação financeira que vão transformar completamente sua relação com o dinheiro. São passos que levaram milhares de pessoas comuns de falidas a financeiramente estáveis. São passos testados, validados e que funcionam independente de quanto você ganha hoje. Fica até o final porque o passo 5 é o mais poderoso e vai te mostrar como multiplicar seu dinheiro de forma quase automática. Se inscreve no canal e ativa o sininho porque esse é conteúdo que pode literalmente mudar o rumo da sua vida. Preparado para começar sua transformação financeira? Então bora! Passo 1. Organize completamente suas finanças. Saiba onde você está. O primeiro passo absolutamente essencial de educação financeira é organizar completamente suas finanças atuais. Você não pode ir para lugar nenhum se não sabe onde está agora. A maioria das pessoas vive no escuro financeiro total. Não sabe exatamente quanto ganha, quanto gasta, para onde vai o dinheiro. E por isso nunca sai do lugar. Organização financeira real tem 3 partes obrigatórias. Primeira, mapear toda a receita mensal que entra na sua conta. Salário, freelas, bicos, qualquer coisa. Anote o valor exato mensal. Segunda, mapear absolutamente toda a despesa do mês. E aqui é tudo mesmo: aluguel, luz, água, mercado, transporte, delivery, streaming, academia, absolutamente cada centavo que sai. Terceira, calcular seu saldo real, quanto sobra ou falta no fim do mês. O choque que a maioria leva nessa etapa é brutal. Pessoas acham que gastam 2.500, mas quando mapeiam, descobrem que gastam 3.200. Acham que sobra alguma coisa, mas descobrem que estão negativos em 300 mensais. Essa consciência dolorosa é o primeiro passo obrigatório para a mudança real. Vou te dar método prático para fazer isso hoje mesmo. Pega caderno ou abre planilha no celular. Anota na primeira coluna todas as receitas do mês com valores. Some tudo. Esse é seu dinheiro disponível mensal. Agora, anota na segunda coluna toda a despesa que você tem. Fixas como aluguel e contas, variáveis como mercado e gasolina, supérfluas como delivery e apps. Some tudo. Esse é seu gasto real mensal. Agora subtrai gasto de receita. Resultado positivo: você tem sobra. Negativo: você está se afundando todo mês. A matemática não mente. Se você ganha 4.000 e gasta 4.300, você está acumulando 300 de déficit mensal. Em um ano são 3.600 de dívida acumulada. Não tem milagre que resolva isso. Você precisa urgentemente gastar menos ou ganhar mais. Mas você só descobre essa verdade cruel quando organiza. Por isso, 90% nunca organiza. Tem medo da verdade. A Camila viveu 7 anos no escuro financeiro total. Ela ganhava 5.000 e achava que estava bem porque salário era bom. Mas vivia sempre apertada sem entender por quê. Quando finalmente se forçou a mapear tudo, levou choque devastador. Gastava 5.600 mensais. Estava acumulando 600 de déficit, todo mês pagando no cartão. Tinha 9.200 de dívida acumulada sem nem perceber como chegou lá. Mas a organização também mostrou onde cortar. 600 em delivery que ela mal lembrava, 300 em assinaturas que não usava, 400 em roupas compradas por impulso, 1.300 de gordura eliminável. Ela cortou tudo, reduziu gastos para 3.700. Ficou com 1.300 de sobra mensal. Quitou as dívidas em 8 meses e começou a investir.
Hoje, 3 anos depois, tem 52 mil investidos. Tudo começou com organização dolorosa, mas necessária. Se ela não tivesse tido coragem de olhar a verdade nos olhos, estaria hoje com 25 mil de dívida, ao invés de 52 mil investidos. Diferença de 77 mil por ter feito o passo 1 corretamente. Passo 2. Crie orçamento sustentável e realista. Planeje cada real. O segundo passo fundamental depois de organizar é criar orçamento mensal sustentável e realista. Organização te mostrou onde você está. Orçamento vai te mostrar para onde você precisa ir e como chegar lá. Orçamento não é sobre sofrer ou se privar. É sobre controle consciente das suas escolhas financeiras. Orçamento eficaz usa método das porcentagens que eu vou te ensinar agora. Você pega sua renda líquida mensal e divide em 3 categorias fixas. 50% no máximo para necessidades essenciais: moradia, alimentação, transporte, contas básicas. 30% para qualidade de vida, lazer, hobbies, restaurantes, compras. 20% obrigatórios para o futuro, investimentos e reserva de emergência. Essa regra 50-30-20 funciona com qualquer salário. Ganha 2 mil? 1.000 para as necessidades, 600 para a qualidade de vida, 400 para o futuro. Ganha 6 mil? 3 mil necessidades, 1.800 qualidade, 1.200 futuro. A proporção se mantém e garante que você vive bem hoje, mas também constrói futuro. O segredo é ser brutalmente honesto sobre o que é necessidade versus o que é luxo disfarçado. Apartamento de 2.500 quando você ganha 4 mil. Não é necessidade, é luxo que destrói orçamento. Carro financiado comendo 1.000 mensais. Não é necessidade, é escolha, cara. Seja honesto e ajuste necessidades para caberem nos 50%. Vou te mostrar 2 exemplos contrastantes. Pessoa A ganha 5 mil mensais, gasta 3.200 em necessidades. Apartamento de 1.800, carro de 800, contas de 600. Gasta 2 mil em qualidade de vida. Sobra 0 para o futuro. Orçamento insustentável que garante pobreza eterna. Pessoa B ganha os mesmos 5 mil. Gasta 2.500 em necessidades reais. Apartamento de 1.200, transporte público de 300, contas de 1.000. Gasta 1.500 em qualidade de vida mantendo diversão. Investe 1.000 para o futuro religiosamente. Orçamento sustentável que constrói riqueza enquanto vive bem. 10 anos depois, pessoa A continua ganhando 5 mil, gastando 5 mil, tendo 0 investido. Pessoa B tem 192 mil investidos que vieram dos 1.000 mensais do orçamento bem feito. Diferença entre ter e não ter orçamento? 200 mil de patrimônio. O Ricardo criou o orçamento pela primeira vez aos 31 anos depois de viver décadas no caos. Ele ganhava 6 mil e sempre gastava tudo sem plano nenhum. Quando aplicou regra 50-30-20 de forma disciplinada, sua vida mudou radicalmente. 3 mil para as necessidades forçaram ele a reduzir aluguel e cortar excessos. 1.800 para a qualidade garantiram que ele não sofresse. 1.200 para o futuro começaram a construir patrimônio. Hoje, 7 anos depois, ele tem 132 mil investidos, que vieram exclusivamente de seguir o orçamento estruturado. Amigos que ganhavam o mesmo, mas não tinham orçamento, têm 0 investido e vivem reclamando que não sobra. A diferença? Orçamento simples aplicado com disciplina durante anos. Passo 3. Monte reserva de emergência antes de investir. Construa sua base. O terceiro passo crucial que a maioria pula e por isso fracassa é montar reserva de emergência completa antes de começar a investir em qualquer outra coisa. Reserva de emergência é sua fundação financeira. Sem ela, você está construindo castelo de areia que qualquer imprevisto derruba completamente. Reserva de emergência ideal é de 6 meses dos seus gastos mensais essenciais em investimento totalmente líquido e seguro. Se você gasta 3 mil por mês, precisa de 18 mil de reserva. Se gasta 5 mil, precisa de 30 mil.
Esse dinheiro fica em CDB de liquidez diária, Tesouro Selic ou poupança. Pode resgatar imediatamente sem perder nada quando emergência real acontecer. Por que isso é tão importante? Porque vida real tem imprevistos inevitáveis. Você perde emprego, carro quebra, eletrodoméstico queima, familiar adoece. Sem reserva, você precisa vender investimentos com prejuízo, entrar em dívida no cartão ou pedir empréstimo. Com reserva, você resolve tranquilo sem destruir seu patrimônio construído. A maioria comete erro fatal de pular essa etapa por ganância. Quer investir logo em ações, criptomoedas, coisas que parecem sexy e prometem retorno alto. Coloca todo o dinheiro guardado direto nesses investimentos sem ter reserva nenhuma. Quando vem imprevisto, precisa vender tudo com prejuízo. Destrói anos de esforço em uma emergência que poderia ter sido coberta por reserva adequada. Vou te mostrar a diferença brutal. Pessoa A junta 15 mil e coloca tudo em ações sem ter reserva. 3 meses depois, perde emprego. Precisa vender as ações que estão em baixa por 12 mil para sobreviver. Perdeu 3 mil e voltou para zero. Pessoa B junta 15 mil e deixa em CDB líquido como reserva. Continua juntando. Só depois de ter 24 mil de reserva completa, ela começa a investir o excedente em ações. 6 meses depois, pessoa B também perde emprego. Usa a reserva para passar 4 meses até achar novo trabalho. Não precisa vender nada. Os investimentos em ações continuam crescendo. Quando volta ao trabalho, repõe a reserva nos meses seguintes. Não destruiu o patrimônio. Essa é a diferença entre ter ou não ter base sólida. Quanto tempo leva a montar reserva? Depende do quanto você consegue guardar. Guardando 800 mensais para a reserva de 18 mil, leva 22 meses. Guardando 1.500 mensais, leva 12 meses. É etapa demorada e chata, mas absolutamente obrigatória antes de fazer qualquer outra coisa. A Juliana ignorou completamente esse passo por impaciência. Ela juntou 12 mil e queria investir logo em ações para ver dinheiro crescer. Colocou tudo sem ter reserva nenhuma. 8 meses depois, o pai dela adoeceu e precisou de ajuda com medicamentos caros. 4 mil de despesa inesperada. Ela não tinha reserva. Vendeu ações que tinham caído e recebeu 3.400. Perdeu 600 mais os 12 mil de patrimônio. Voltou para zero devastada. O Bruno fez diferente. Ele juntou 25 mil durante 2 anos e deixou tudo em Tesouro Selic como reserva. Só depois começou a investir em ações com aportes mensais. 1 ano depois, perdeu o emprego inesperadamente. Ficou 5 meses desempregado usando a reserva. Encontrou um novo trabalho sem ter vendido uma única ação. Hoje, 4 anos depois, tem 120 mil investidos. Se não tivesse reserva, teria vendido tudo e estaria com muito menos. Passo 4. Elimine todas as dívidas com método estratégico. Liberte-se dos juros. O quarto passo fundamental é eliminar estrategicamente todas as dívidas antes de investir valores grandes. Enquanto você tem dívida pagando 10, 15, 20% de juros ao mês, é insanidade investir em algo que rende 1%. Os juros comem qualquer ganho. Você precisa zerar juros trabalhando contra você antes de fazer juros trabalharem a favor. O método mais eficaz para quitar dívidas é a bola de neve. Funciona assim. Você lista todas as dívidas da menor para a maior independente da taxa de juros. Paga o mínimo de todas. Pega todo o dinheiro extra disponível e ataca a menor com fúria total. Quando quita a menor, pega o valor que pagava nela mais o dinheiro extra e ataca a segunda. A bola vai crescendo e ganhando velocidade. Por que da menor para maior e não da maior taxa de juros para menor? Psicologia. Quando você quita a primeira dívida pequena rápido, recebe vitória motivadora que te impulsiona para continuar. Se atacar a maior primeiro, pode levar meses sem ver progresso e você desiste. Pequenas vitórias rápidas mantêm motivação alta durante toda a jornada. Vou te dar exemplo numérico. Você tem 3 dívidas. 2 mil no cartão a 15% ao mês, 5 mil em empréstimo a 8% ao mês, 8 mil em financiamento a 5% ao mês. Total de 15 mil devendo.
Você consegue colocar 1.200 por mês para quitar. Método: ataca os 2.000 do cartão com 1.200 mensais. Quita em 2 meses. Agora pega os 1.200 e ataca o empréstimo de 5.000. Quita em 5 meses. Total de 7 meses e você já eliminou 2 dívidas. Agora ataca os 8.000 do financiamento com 1.200. Quita em 8 meses. Total de 15 meses e você está completamente livre de dívidas. A partir do 16º mês, investe os 1.200 que antes iam para os juros. A diferença de eliminar dívidas antes de investir. Em 10 anos investindo 1.200 mensais a 10%, você acumula 245.000. Se tivesse tentado investir 300 mensais enquanto pagava 900 de dívidas, teria apenas 60.000 investidos e provavelmente ainda teria dívidas. Diferença de 185.000 por fazer na ordem certa. O Paulo tinha 11.000 de dívidas espalhadas quando começou a jornada de educação financeira. Ele queria investir, mas entendeu que precisava zerar dívidas primeiro. Usou o método bola de neve atacando com 1.000 mensais. Levou 14 meses para quitar tudo. Foi difícil e demorado, mas libertador. Assim que quitou a última dívida, ele redirecionou os 1.000 mensais que pagava para os investimentos. Hoje, 5 anos depois de quitar, tem 63.000 investidos. Se tivesse tentado investir 200 enquanto pagava 800 de dívidas durante anos, teria talvez 20.000 e ainda alguma dívida rolando. Fazer certo multiplicou o resultado por mais de 3 vezes. Passo 5. Invista consistentemente com estratégia simples. Multiplique seu dinheiro. O 5º e último passo é onde a mágica realmente acontece. Investir de forma consistente, usando estratégia simples e comprovada. Depois de organizar finanças, criar orçamento, montar reserva e eliminar dívidas, você finalmente está pronto para fazer dinheiro trabalhar por você através de investimentos inteligentes. A estratégia mais eficaz para iniciante é dividir investimentos em 3 categorias simples. Primeira, renda fixa segura como Tesouro Direto e CDB bons. 60% do dinheiro vai aqui garantindo base sólida. Segunda, renda variável através de ações e fundos imobiliários. 30% vai aqui buscando crescimento maior. Terceira, reserva de oportunidade em liquidez alta. 10% fica disponível para aproveitar oportunidades que aparecem. O segredo do sucesso não é acertar investimento milagroso. É aportar consistentemente todo mês, sem parar durante décadas. R$1.000 por mês não parece muito, mas investido durante 20 anos a 10% ao ano vira 765.000. O tempo e a consistência fazem o trabalho pesado, não o valor inicial grande. E você não precisa ser expert para começar. Abre conta em corretora boa, compra Tesouro IPCA para renda fixa, compra ETF de ações brasileiras tipo BOVA11, compra alguns FIIs sólidos. Pronto. Portfólio simples, mas eficaz. Aporta todo mês nesses ativos. Reinveste todos os dividendos e rendimentos. Deixa o tempo trabalhar. Vou te mostrar 2 cenários. Pessoa A estuda investimentos durante 3 anos lendo 50 livros, fazendo 10 cursos, virando expert teórico. Mas nunca investe na prática, porque sempre acha que precisa saber mais. Resultado: 0 investido. Conhecimento inútil não aplicado. Pessoa B estuda básico durante 2 semanas, entende fundamentos, investe os primeiros 500 na 3ª semana, mesmo sem saber tudo. Pessoa B aprende fazendo, ajusta ao longo do caminho, mantém consistência de 500 mensais. 5 anos depois tem 38.000 investidos, enquanto pessoa A continua estudando com 0 na prática. Ação imperfeita vence conhecimento perfeito que nunca é aplicado. Sempre vence. A chave é começar agora com o que você tem, mesmo sendo pouco. R$100 por mês? Começa com 100. 300? Começa com 300. O importante é criar hábito de investir todo mês, sem exceção. Conforme renda aumenta, você aumenta aportes. Mas a base é consistência inabalável, não importa o valor. A Renata começou investindo apenas R$200 por mês porque era o que sobrava no orçamento apertado. Muita gente riu dizendo que 200 não dá nada. Ela ignorou e manteve consistência religiosa durante 8 anos.
Conforme salário aumentou, ela aumentou aportes para 400, depois 600, depois 1.000. Hoje, 8 anos depois, tem 94 mil investidos. As pessoas que riram e não começaram porque achavam o valor pequeno demais, continuam com 0 investido reclamando que não sobra dinheiro. A diferença? Ela começou pequeno, mas começou. Eles ficaram esperando o momento perfeito que nunca chegou. Começar imperfeito vence e esperar perfeição que nunca vem. E aí estão os 5 passos fundamentais de educação financeira que vão transformar sua vida. Organize completamente suas finanças, sabendo exatamente onde você está. Crie orçamento sustentável, usando regra 50-30-20, monte reserva de emergência de 6 meses antes de investir. Elimine todas as dívidas com o método bola de neve. E invista consistentemente com estratégias simples durante décadas. Esses não são passos complexos, são simples, práticos e comprovados. A diferença entre pessoas que mudam de vida e pessoas que continuam travadas não é inteligência ou sorte, é a aplicação disciplinada desses 5 passos durante tempo suficiente. Qualquer um consegue se tiver disciplina e paciência. Agora eu quero saber, em qual passo você está hoje? Ainda no passo 1 organizando? No 2 criando orçamento? No 3 montando reserva? Comenta aqui embaixo seu passo atual. E qual vai ser sua primeira ação hoje para avançar para o próximo passo? Se inscreve no canal e ativa o sininho porque vou continuar te guiando nessa jornada de educação financeira com conteúdos práticos toda semana. E compartilha esse vídeo com quem precisa de um guia simples para começar a mudança. Lembra sempre, mudar de vida financeira não é sobre fazer algo impossível. É sobre fazer 5 passos simples de forma disciplinada. Você consegue. Só precisa começar. A escolha é sua. Um abraço e até o próximo.